Boa noite, meus caros e guerreiros tricolores, tudo bem? Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal Torcida Tricolor, mais um videozinho aí, né, últimas notícias aí agora de noite, né, sobre o reforço que chegou, que já sabíamos, né, Diogo Barbosa, tem também um dinheirinho que tá entrando no clube, salários em dia e algumas outras notícias aqui para vocês, né, sobre essa quinta-feira, esses meio que quarta, cara, com essa quinta-feira aí meio tumultuada, com protesto no CT, conversando com alguns amigos e torcedores aqui no Zap, muita gente contra o protesto, a favor do protesto, e a gente tem que ter um equilíbrio aí, né, no que vamos falar, nas atitudes que temos, porque a gente não pode achar que depois de um mês, lógico, futebol é muito dinâmico, tudo muda de uma hora para outra, mas que um mês o time que era o melhor do Brasil, que todo mundo queria ver jogar, não só os torcedores do Fluminense, não só, né, nós, né, gostávamos de ver o Fluminense jogar como todos os outros torcedores. Então, o time também não é essa ruindade toda, também não é essa sumidade toda. Eu acho que temos um time, mas não temos elenco. Eu sempre falo isso aqui, desde o vídeo, desde o início do ano, desde quando eu estava falando, desde o Carioca, eu falo isso para vocês. Eu acho que eu sou o único e o primeiro a falar isso para vocês, né, coerente, né, antes de começar os 4 campeonatos até, quando já estava começando o Carioca, né, depois do Carioca tivemos 3, né, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, onde fomos eliminados. Então, você que não me conhece, eu sou o Pantoja, aqui é o canal Guerreiro Tricolor, como eu falei, então já inscreva-se, deixa seu like, dá o dislike se não gostar do vídeo também, não tem problema. Comente aí o que você acha aí dessa situação que tem ocorrido no Fluminense, sobre esse vídeo, ou sobre alguma outra situação que você queira ver, né, ou ouvir, né, comente aí, bote aí sua opinião, é muito importante para mim. Visualize os vídeos, ative as notificações em todas, compartilhe o vídeo com o maior número de amigos que você puder, isso ajuda muito o canal ficar sempre em evidência, o vídeo ficar sempre lá em cima. Então, vamos falar aí sobre essas coisas aí que eu trouxe para vocês. Então, tamo junto, sem muito churumelas, vamos falar logo. Tem coisa boa, tem coisa mais ou menos, tem coisa ruim. Por enquanto, a data FIFA nos reserva isso, né? Amanhã é o último treino da semana, muita gente criticando também. Então, vamos falar sobre todas essas coisas. Tamo junto, vem comigo. Então vamos falar primeiro do mais um reforço para a lateral esquerda, né? Diogo Barbosa chegando aí, acertando aí com o Fluminense, né? O Fluminense todo mundo já sabe, ele tem um salário até alto, né? Que ele recebia no Grêmio, o Fluminense vai pagar metade, 225 mil Fluminense, 225 mil Grêmio, né? Fica até, eu falei até da roda, né? O Fluminense queria o Reinaldo, que foi pro Grêmio, né? O Grêmio contratou o Reinaldo, o Diogo Barbosa ficou no banco, aí o São Paulo pegou o Caio Paulista, o Fluminense não queria o Caio Paulista, e nessas ironias do destino, o Diogo Barbosa está vindo do Fluminense. Então o Fluminense vendeu o Caio Paulista, né, praticamente, porque o São Paulo deve fazer a opção de compra. Para o São Paulo, o Reinaldo foi para o Grêmio e o Diogo Barbosa está vindo para o Fluminense. Olha só que maravilha, né? Em relação ao Diogo Barbosa, eu sei que o torcedor é muita emoção, é muito sentimento, é muito do momento, né? Mas a gente aqui traz notícias para vocês, a gente tem que ter um pouco de discernimento no que vai falar. Em relação ao Diogo Barbosa, eu não posso dizer que ele é um mau jogador, ele não é um jogador ruim. Ele não é um lateral esquerdo que a gente está contratando, o salário é alto, eu também acho, né? Mas eu acho que o esquerdinha não vai suprir a nossa necessidade, já que o Alexander vai ficar mais... Lesão de grau 3, confirmada na coxa, mais 3 meses fora. Vamos botar aí, né? 3 meses, julho, agosto, setembro, né? Praticamente o ano todo fora. Infelizmente, né? Mas ele não vai, acho que não supre ali. Entre o Alexandre Jesus e o esquerdinha, é lógico que o esquerdinha. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Nem que ele jogue mal, o esquerdinha. É um moleque da base, é nosso, de Xerém. Alexandre Jesus é uma invenção, gente. Ainda mais na esquerda. Agora, o Diogo Barbosa foi campeão no Cruzeiro, teve uma boa passagem também no Palmeiras, é um bom jogador, né? Jogou bem nesses 2 clubes, não teve uma boa passagem no Grêmio. Diga-se de passagem também, né? O Grêmio não vem fazendo uma grande temporada assim com o Renato Gaúcho. Tem melhorado agora no Campeonato Brasileiro, mas começou o ano jogando bem o Campeonato Gaúcho, que não é muito parâmetro, né? Para se fazer, né? Mas teve dificuldade na Copa do Brasil, no Brasileiro, né?
passou até do Cruzeiro nessa boa fase do Grêmio, mas não é um time que estava mostrando também um grande futebol, um futebol de alto nível. Então o Diogo Barbosa é um jogador que vem para agregar, até porque o Jorge já sabemos que não vai nem ficar quando acabar o empréstimo, a gente já sabia, né? Não precisava nem o Paulo Angione falar que ele ia ficar, porque se ele ficasse, aí ia ter que ter um outro protesto, né, para invadir o CT, para ele não renovar o contrato do Jorge. Primeiro porque eu já sabia que ele ia se lesionar, eu falei isso antes de começar o Carioca. É muito propenso. Ah, você é vidente? Não, eu sou realista. Quem jogou futebol, quem tá no meio, sabe que certas coisas são muito propensas a acontecer. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. O cara que já vem se lesionando, que não vem rendendo no clube dele, foi emprestado para jogar. Mas o Diniz até tentou dar chance para ele, botar ele para jogar, mas a probabilidade de se lesionar era grande. E agora ele está aproveitando o Rio de Janeiro, né, já que está se recuperando de lesão, está saindo a balde, está curtindo a vida doidado, não está ligando para o Fluminense, como também não está ligando para o Palmeiras, que é o clube detentor do direito dele. Eu acho que é falta de responsabilidade até do atleta, mas cada um sabe o que faz, né? Então, o Diogo Barbosa vem para suprir essa necessidade nossa, porque a gente sabe que o Marcelo não vai jogar todos os jogos da temporada, ele vai ficar de fora de muitos jogos, como tem ficado de fora de vários jogos, então não tem jeito, essa é a nossa realidade, então não temos como negar que o Diogo Barbosa tem que vir, né, em vez de colocarmos o Guga na esquerda, além de eu achar que a crítica no Guga é muito maior do que ele merece. Tá? Ele está quebrando o galho na lateral esquerda, defensivamente ele tem sido muito bom, tá? Se ofensivamente ele não consegue chegar ali de fundo, fazer jogadas, eu entendo, mas defensivamente ele tem sido um bom jogador. A gente também tem que saber os defeitos e as qualidades dos atletas, como todos nós temos. Então, assinou aí, só pode vir quando abrir a janela aí no início de julho. Então ele só pode jogar pelo Fluminense no início de julho, então vai demorar um pouquinho, bota aí 15, 17, 18 dias, e o Diogo Barbosa acertado, né? Vamos falar aí do dinheiro, os salários estão em dia, né? Isso aí não tinha que ser nem notícia, né, gente? Salário em dia é obrigação do clube. O clube pagou CLT, né, de jogadores e funcionários. Sabemos que CLT, né, não é aquele salário enorme, o Fluminense ainda deve alguns meses de direito de imagem, porque vários jogadores aí têm direito de imagem, não são todos, mas muitos têm direito de imagem, que não estão em dia, então jogadores e os jogadores ganham mais com o direito de imagem do que o salário no CLT, isso todo mundo sabe, né? Isso aí não tem jeito, isso é do futebol já há muitos anos. Então, os salários estão em dia na CLT de funcionários e atletas, mas sabemos que o Fluminense ainda não está equalizado com as outras formas de pagamento que ele tem que fazer. Também não é justificativa para o time estar jogando mal, tá? Não é porque eles estão recebendo que vão jogar bem. Tá? Isso aí o time não está tirando o pé. Eu, na minha opinião, acho que o time não está tirando o pé. Eu falo aqui de novo para vocês. Para mim, o time está cansado, tá? Fisicamente. Minha opinião, né? E em relação a dinheiro, vai entrar um dinheirinho, o Fluminense vai ficar um pouco mais feliz, não é muita coisa, a gente sabe que o Fluminense tem que vender jogador nesse ano, além do Mário falar que não vai vender ninguém do time titular, mas é muito difícil o Fluminense não ter que vender ninguém até o final do ano, né? Praticamente impossível, a não ser que chegue à final da Libertadores, seja campeão brasileiro ou fique ali em segundo, porque a meta da Copa do Brasil não foi alcançada, que era chegar até a semifinal novamente, ou uma final, né? E independente se fosse campeão ou vice, ia ganhar um dinheiro muito bom, mas já não chegou, né, às semifinais da Copa do Brasil, então perdeu esse dinheiro, tem que finalizar a classificação para as oitavas da Libertadores, né? Lógico, uma vitóriazinha dá mais um dinheirinho, ser bom para o clube, que pelo menos tira um pouco da diferença do que vai perder na Copa do Brasil. E passando de fase na Libertadores, você ganha mais dinheiro, até porque a Libertadores aumentou sua premiação esse ano, a premiação alta, né? Porque é em dólar, né? Então é um pouquinho acima do valor dado pela Copa do Brasil, o que nos anos anteriores não era assim. E o Fluminense vai ganhar o dinheiro da venda do João Pedro, né? Que está saindo do Watford para o Bringdon da Inglaterra, né? Uma transação muito boa para o Watford e boa para o Fluminense, né? Para quem não lembra, rapidinho apanhado aqui, o João Pedro foi vendido pelo Pedro Abad, aquele presidente horroroso que tivemos, como vários outros, como Peter Simmons, e tem vários outros, né?
mas foi o Pedro Abad que fez essa venda do João Pedro por apenas 10 milhões de euros, batendo todas as metas, né? O Mário Bittencourt, logo que entrou, tentou cancelar a venda, não conseguiu, né? Porque o valor da multa era muito alto para o Fluminense cancelar, era praticamente quase 20 milhões de euros e não valia a pena, né? O Fluminense pagar, lógico. Aí o Mário Bittencourt conseguiu uma renegociação, né, com o Watford, né, conseguiu 11 milhões e meio, mas, né, o que ele não diz e que não foi dito nas entrevistas, né, ele conseguiu um aumento do João Pedro e tal, não sei o que já foi pago, tá? Esses 11 milhões e meio, a meta do João Pedro já foi alcançada. Então o Fluminense recebeu esses 11 milhões e meio de euros, parcelados, mas recebeu. O Fluminense perdeu o direito, né, tinha 10% de mais-valia, desculpa. Tinha 10% de mais-valia. O que é? É a diferença entre o valor que o Watford comprou do Fluminense e vendeu agora para o outro clube inglês, o Brindon, da Inglaterra. Então, essa é a diferença de mais-valia. O Fluminense tinha direito a 10%, mas como o Mário pediu um aumento na época da venda do João Pedro, né, eles aumentaram 1,5 milhão de euros e tiraram 5% da mais-valia. Eu, particularmente, não fiz as contas ainda se valeu a pena ou não. Então, se você sabe aí, coloque nos comentários, até me informe aí, porque eu estou dando essa notícia, mas eu não consegui fazer as contas se valeu a pena perder 5% e ganhar 1,5 milhão de euros, se a gente ganhava mais agora. Mas o real é o seguinte, a mais-valia com os 5%, o Fluminense recebe 1,25 milhões de euros, o que dá em torno de 6,8 milhões de reais, e como clube formador, todo clube formador recebe, né, uma parte de clube formador, o Fluminense tem direito a 3,5%, né? Então vai receber 1,19 milhões, o que dá em torno de 5,5 milhões de reais. Então o Fluminense vai receber aí 13 milhões e 300 mil reais, mais ou menos, né, pela essa venda aí do Watford para o outro clube inglês, né? Então o Fluminense vai receber esse dinheiro. Uma boa notícia para o clube, né, que está precisando de dinheiro, de grana, né, para quem acha que o Fluminense nessa janela pode gastar muito. A gente sabe que o Fluminense não tem dinheiro assim para investir tanto na compra de jogadores, né, e também nos salários astronômicos de alguns jogadores, né, que são vinculados aí na internet. Eu nem quis falar do Lanzini, porque o Lanzini, fora de cogitação, ele nem sabe o que vai fazer, mas o salário dele é muito alto, o Balbuena 800 mil por mês. Então são algumas cogitações que a gente nem merece falar agora, porque estão fora da realidade do clube, né? Di Maria, Jaime Rodrigues, 1,5 milhão do salário. É muito complicado, o Fluminense não tem nem como brigar com outros clubes em relação a esses jogadores. Mas trouxe o Marcelo, mas o Marcelo diminuiu o valor, foi todo um acordo, todo um processo. Então, gente, o Fluminense tem essa boa notícia aí, que é esse dinheiro entrando para os cofres do clube. E é isso aí, gente. São essas notícias desse vídeo, e eu queria dizer para vocês o seguinte: eu acho que os jogadores merecem folga, acho que 3 dias de folga e 4 de treinamento seria excelente. O Fluminense vai ter 2 semanas em julho que não joga pela Copa do Brasil, poderia dar 2 dias de folga nessas 2 semanas, serão mais 4 dias de folga. É lógico que a gente tem também a lei trabalhista, né? O clube tem que dar folga, até porque vem numa atoada muito grande, né, de viagens e concentrações, treinamento, alguns jogadores não conseguem ter folga. Tem esse problema também da lei trabalhista, mas também demos mais dias de férias no início do ano, a gente não pode esquecer disso. O Fluminense foi o clube que voltou depois, né, das férias, então, né, temos esse tipo de abertura aí, né, de crédito aí, né, devido à Copa do Mundo. O Fluminense deu mais dias de folga aí para os seus jogadores. Isso também conta, né, porque a quantidade de férias tem uma quantidade exata de férias. O Fluminense deu a mais, não foi férias, né, foram dias de folga aí a mais para os jogadores. Então temos que lembrar disso também, porque às vezes a gente fala, né, mas da lei trabalhista, mas o Fluminense alongou, né, as férias dos jogadores. Foi o clube que mais deu tempo de folga aí para seus jogadores. Então tamo junto, até o próximo vídeo. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal Torcida Tricolor. Grande abraço e fique com Deus.